Então, sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda. Eu sou a Malu, sou analista de conteúdo aqui da Enquest. Eu entrei em contato com vocês aí pelo e-mail e tudo mais. Queria muito agradecer a presença de todo mundo. Sei que a agenda é corrida, a gente tem muitos compromissos, mas estou muito feliz de quem está aqui, de quem pode estar participando. Essa é a primeira mesa redonda de muitas que a gente quer propor. E a ideia é que não seja uma palestra, não seja algo quadrado, algo fechado, é bem algo para todo mundo expor as ideias e ser algo bem fluido, porque a gente está propondo só o espaço e o tema. A ideia é que vocês tragam os insights, que tragam as experiências, que tragam as dúvidas, as dores. É um espaço bem aberto, ninguém aqui está querendo vender nada, está querendo promover nada. A ideia realmente é trocar. A gente que trabalha com tecnologia, todas as áreas, na verdade, mas em especial a tecnologia, a gente sabe o quanto a educação e a informação é importante. Então, esse é um espaço de troca e eu espero que seja muito proveitoso para todos. Boa, Malu. Então, seguindo. Para quem não conhece a gente, nós somos a Enquest, somos uma consultoria especializada em Business Intelligence e Data Analytics. Então, a gente gosta de falar que nossa principal função é acelerar empresas através da jornada data-driven e ajudar CEOs, CFOs, CIOs e gestores a terem mais economia de tempo e dinheiro, transformando dados em decisões inteligentes. Então, em resumo, é isso que a gente faz. A gente pega os dados e a gente melhora a sua empresa com eles, em linha geral, assim. Aqui são alguns dos clientes que a gente tem. Então, vocês podem conhecer alguns nomes, a Avon, Leroy, muitos clientes aí que têm confiado na gente nesses mais de 10 anos de mercado. Agora o Vini vai dar continuidade aí, introduzir um pouquinho do tema pra gente. Show, Malu, que coisa boa. Valeu de puxar, de trazer a galera. Fico muito feliz, tem, muito improvável, assim, a gente tem uma galera muito legal de ideias, de histórias, de empresas diferentes, e tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Como a Malu falou, a ideia é a gente promover aqui um bate-papo, uma conversa, uma troca de conhecimento. O slide anterior mostra a Enquest, graças a Deus, dentro desses últimos 10 anos, a gente tem tido muito sucesso dentro de algumas das maiores marcas do país, com bastante, com grandes desafios, grandes projetos, fazendo um trabalho muito legal, mas a gente vê que, mesmo nesses lugares, o grande desafio é, como saber usar a informação do jeito certo, como construir uma cultura, como as pessoas entenderem o que é possível fazer ou não, como o negócio organicamente ir tomando corpo e fazendo acontecer. Então, a ideia dessa mesa redonda, desse encontro, quase que aqui um papo de happy hour já nós estamos fazendo aqui, porque é o fim de dia, mas a ideia é, trocar um pouco dos desafios, quem está começando, né, o que está dando certo, quais são as dúvidas, um ajudar o outro no que a gente tiver condição, puder facilitar, dar um pouco da nossa opinião, mas como a Malu bem disse, essa é uma conversa que é bem troca de experiências, para a gente identificar a oportunidade de fazer uso, né, hoje o Power BI, que é o que está em pauta, mas uso de informação de forma geral ser mais bem aproveitado dentro das empresas. O uso de informação de número muda o jogo, mas ainda é muito subutilizado. Então, acho que essa é o grande desafio que todos nós estamos passando de algum jeito dentro das empresas. Beleza, gente? Olha, microfone aberto, fiquem à vontade para interromper, falar, trocar figurinhas. Acho que essa é a ideia aqui mesmo, tá bom? Show. Então, assim, esse é o plano de fundo, como que a gente cria uma cultura de uso dos dados e do Power BI. Acho que o Power BI, né, como ponto de partida para a gente muito importante, a gente vê como uma grande tendência aqui dentro do nosso portfólio. Hoje, 80% já dos nossos clientes utiliza o Power BI, então, assim, no fundo, ele é uma ferramenta que está dentro de todas as organizações, seja ela como uma ferramenta corporativa, seja ela como as sementinhas que vão brotando ali dentro dos departamentos, mas de fato é uma ferramenta que mudou o mercado, mudou o jogo, então saber como que ela pode contribuir como grande ferramenta ou pontualmente é uma coisa muito importante. Do nosso lado, a gente vê que
além de criar a cultura, saber que aquilo é muito mais do que um relatório, um dashboard, mas é uma ferramenta, uma suíte, são formas diferentes de usar a informação ali dentro, ela ainda é bem aquém do que poderia ser utilizada, é uma das coisas, né? A gente está vendo o quanto ela está crescendo, evoluindo, amadurecendo, então talvez o que tem de coisas novas a gente compartilhar. E por último, né, assim, que as empresas consigam usar ela como uma vantagem competitiva, tirando o valor de fato da informação, fazendo análises importantes. Acho que o grande desafio, nós estávamos numa reunião aqui hoje dentro da Enquest, justamente isso, né? O BI era muito operacional, quase que uma visão de base, de relatório, de preciso ter isso, como é que isso vai se tornando pouco a pouco mais estratégico? A pessoa entende o que está ruim e aí chega na onde precisa, mas não o contrário, constrói base, gerencia muitas coisas, então acho que essa é uma inversão e a gente aqui, e vocês aí, acho que a gente pode ser embaixadores para fazer, levar essa visão mais analítica, mais consciente, fazer uma visão mais gerencial, executiva, dar certo dentro das empresas. Então esse é o plano de fundo para o nosso bate-papo. Quiser passar aí, Malu, ou Jean. E aí acho que em cima disso a gente pode começar a nossa conversa. A gente devia ter que, né, dar um brinde para quem puxasse o primeiro a pessoa a falar aí, que eu sei que vai ser quem vai romper o silêncio, mas assim, para a gente, como um ponto de partida, né? Estruturar a informação, criar análises, dashboards, criar algumas visualizações, ir para o mundo de análises mais profundas, compreensão da informação, insights, plano de ação, ciência de dados, né? Essas são grandes etapas aqui que a gente tem para passar. E o que a gente vê, né, e acho que esse seria um bom ponto de partida para vocês compartilharem um pouco de como vocês estão enxergando, como está acontecendo dentro das empresas de vocês, e se tem tido muito sucesso ou muita dificuldade. Acho que eu entendo que um ponto de partida bastante delicado é como que eu faço um pouco disso tudo e não fico preso em nenhum deles. Todos são importantes, eu não consigo ter dashboard se eu não estruturar o dado, em teoria eu conseguiria ter os dashboards daquelas planilhas, mas isso não vale, isso aí não é análise de verdade, né? Mas assim, eu preciso estruturar dados e a gente sabe que tem empresas estruturando dados faz 2, 3 anos sem tirar valor dessa informação. Eu preciso gerar dashboards, tem gente que está fazendo um monte de dashboard em cima de planilha, analisando o dado errado, fazendo. E tem gente tentando achar informação, gerar insight, mas sem um fluxo bom, a coisa não dá certo. Então, assim, o que a gente tem visto é o grande desafio, né, não é só de ferramenta, é como a gente faz um pouco disso tudo para que tenha informações com qualidade, gere boas análises e as pessoas possam explorar, entrar a fundo e conseguir identificar oportunidades dentro dos dados. E aí, de partida, a gente queria promover e ver quem se aventura aí de compartilhar um pouco com a gente. Tem cruzado essas jornadas, onde tem tido mais dificuldade, conseguiu fazer a coisa avançar, entender um pouquinho de como tem sido a experiência de vocês em implementar e usar as ferramentas aí dentro das companhias, das organizações de vocês. Reinaldo levantou a mão, quiser ser o primeiro, a honra. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bem? Estavam pedindo aí alguém para iniciar a conversa, então não tem problema. Primeiro, obrigado aí pela iniciativa e por me convidar, né? Sou como ouvinte aqui, mas também a gente tem alguma experiência. Eu trabalho aqui na Sul-América com arquitetura de soluções e já trabalhei com BI, especificamente até com vocês, faz um tempo, bastante tempo, em 2017 falei muito lá com a Daniel Lourenço sobre o ClickView na época. Tem avançado bastante aí, mas depois os caminhos se separaram. Olha, esse tema, imagina, a gente tem uma empresa, a Sul-América, uma empresa de seguro-saúde, concentrou, focou em saúde, porque anteriormente tinha auto também, e agora estamos num processo de integração com a Redditor, que é hospital, um conglomerado gigantesco de hospitais. Pensa sempre do ângulo de dados. Quantos dados
a gente tem aí que tipo, que desafios, quantas perguntas e quão poucas respostas. Sempre as respostas são menos do que aquilo que a gente necessita. Olha, eu diria assim, bom, nós temos recursos mais do que suficientes. Nós, quero dizer, todos nós aqui, acesso a recursos fantásticos. Esse Power BI, eu lembro quando começou, era uma coisa mais limitada e hoje é uma ferramenta fantástica. A gente usa também um Tableau que é super poderoso e até temos toda uma linha de ciência de dados para coisas mais volumosas, mais complicadas, mais estruturadas, etc. E eu diria que o ponto que faria diferença é o conhecimento do teu negócio. Hoje, todo isto aqui virou commodity. Com algumas exceções, mas realmente você tem acesso tanto às ferramentas, quanto ao conhecimento, quanto aos dados. Até os dados, você tem acesso a mais dados que você vai conseguir processar em toda a tua vida. Então, se você não tem conhecimento específico do negócio, seja lá qual for, se é logística, se é seguro, se é saúde, se é financeiro, se é telecom, você está perdido. Que isso seria talvez o que se chama de heurística, não? Você não vai tratar todo. Por isso, esse caminho de Big Data, que numa época eu trabalhei também, ele não tem muita chance de avançar, porque você tem que escolher caminhos. Você não trabalha com o Big. Você, em algum momento, tem que entrar no Small Data, que é aqueles dados que estão mais perto do teu problema e que a resposta que você precisa está lá. E esse slide que está aí, por exemplo, estruturação, dashboards, análise de dados, aí eu colocaria obrigatoriamente, mesmo que não seja talvez o foco de vocês, um quarto passo, que é a ação. Esses dados me servem para uma ação, e essa ação é sempre e exclusivamente uma ação de negócio. Sim. Entende? Não é um gráfico geral que eu identifiquei, que tem correlação, e nossa, isso ficou muito bom. Pode até ser, mas lembre que correlação não tem nada a ver com causation. Correlation não é causation. Você tem que entender o negócio para saber quais são as causas. Aí você começa a procurar qual é o dado que está acionando o teu cenário nesse negócio, seja para evitar um risco, seja para aproveitar uma oportunidade. E fazer isso de forma constante, ajustável, mais ou menos automático e com resultados mensuráveis. Também não significa nada dizer, eu processei 1 terabyte, 1 petabyte. Nossa, isso é o máximo. Você conseguiu o quê? Em termos de negócio. Se não tem o impacto e, sobretudo, como mostrar o impacto, também se perde, não? É um tiro na água, não? Um disparo na água, tem pouco efeito. Eu falo isso para falar um pouco qual é a nossa realidade hoje com a parte de BI, Analytics e até ciência de dados, que tem investimentos grandes, a gente trabalha com grandes parceiros, mas realmente os resultados ainda estão aquém do que a gente espera. Por exemplo, coisa simples, não? Você trabalha 1 ano, 2 anos, e aí chega alguém de negócio e fala, eu não tenho visibilidade de tal item. Pronto. É isso que vale, não importa o que você fez. E aí eu colocaria todos estes trabalhos desde esse ângulo. Como a gente entra num negócio específico, aplica o que a gente sabe e chega a resultados que possam ser acionáveis. Entende? Sim. E aí que você começa a ganhar tração em todo este tema, porque como tem tantas ferramentas e são tão poderosas, são de tão fácil acesso, fica parecendo que democratizamos o BI. Sim. Eu não concordo com isso. Podemos argumentar. Eu acho que ainda necessita de um conhecimento muito grande, tanto do processo quanto do negócio, para você poder ter resultado. Do contrário, você está brincando com uma ferramenta poderosa. E temos casos aqui que tivemos que parar. Não, isso não tem muito sentido. Por que está fazendo isso? Não, porque a gente pode, porque a gente gosta, porque pode ser. Calma. Tem que ter uma proposta de negócio por trás. Então, só a título de apresentar como a gente enxerga isso e um pouco abrir algumas linhas, eu diria isso. Depois, talvez, comente mais alguma coisa. Não sei se os outros aí concordam, discordam ou têm outras opiniões, que esse é o objetivo, não é?
Então, por Isso, com enquanto, isso. certeza. Eu tenho perguntas aqui que depois acho que dá para a gente explorar no que você falou, Reinaldo, mas acho que seria legal. Vamos ouvir um pouquinho das outras pessoas, a gente vê o que vai saindo de bom e aí a gente vai mergulhando nesse tema. Obrigado Sérgio? pelo compartilhamento aí, Reinaldo. Sérgio, fica à vontade. Boa tarde a todos. Bom, eu vou relatar uma experiência que ela não é até muito atual, né? Não é recente. Ela, na verdade, eu trabalhava numa empresa multinacional, Gillette do Brasil, e essa empresa ela tinha o processamento de dados, na década de 90, na metade da década de 90, o processamento de dados tradicional. Programas escritos em COBOL, relatórios todos em papel, relatórios extensos, imensos, alguns até consolidados, mas tudo em papel. E nesse meio, a gente tinha ainda aquela velha mania das pessoas, que é sempre pegar uma informação, pode ser ela em papel ou em qualquer meio, né? E transformá-la, colocar numa planilha, botar numa outra disposição, a disposição que a pessoa acha que é correta. E aí, você manipulando o dado 1, 2, 3 vezes, ele, quando chegava lá no destino final, ele já não era mais o mesmo dado da base inicial. Ele foi tão transformado, até a cor era diferente, era um negócio assim, muito doido. A ideia de se implementar um BI veio de um gerente que ele trouxe essa ideia da Alemanha na época e resolveu fazer tipo um laboratório com aquilo. Mas só que o laboratório assim, surpreendeu a todo mundo e foi comprado, entre aspas, né, pelo presidente da empresa na época. E isso foi um facilitador medonho, porque a implementação veio de baixo para cima. E qual foi assim, o grande ganho que essa ferramenta deu? Primeiro foi a eliminação de todas essas informações que eram geradas em paralelo. Você tinha base de dados que eram sólidas e que eram únicas, né? Não era você pegar essa base, transformar, mudar. Aquilo ali passou a ser a informação, aquela informação que você pode mais confiar na empresa. E ela era assim, ela vinha da base de dados para a base dessa ferramenta, que não era, na época, o Power BI. Era uma ferramenta que pertencia a uma empresa de consultoria chamada Andersen Consulting, que já não existe mais, mas que fazia algo muito parecido com o que o Power BI faz hoje em dia. E, bom, com a implementação dessa ferramenta foi uma revolução. Ainda mais naquela época, as pessoas ficaram muito bem impressionadas e passaram a dirigir e a questionar o negócio em cima daquelas informações. Né? E isso assim, evoluiu, né? Evoluiu muito. Foram feitas praticamente aplicações para todas as áreas da empresa, financeira, recursos humanos, tudo, logística. E a abrangência, então, ficou muito grande, cresceu muito. Num determinado ponto, aconteceu o seguinte, a Gillette foi comprada pela Procter & Gamble. Né? E eu saí da Gillette e fui para a Procter & Gamble. Saí depois de ter trabalhado muitos anos com essa ferramenta. Eu trabalhava com ela, era uma das minhas responsabilidades. Quando nós fomos para a Procter & Gamble, uma empresa enorme, a maior empresa de varejo do mundo, a Procter & Gamble não tinha, e acredito que até hoje não tem, uma ferramenta do mesmo tipo. Por maior que seja a empresa, de repente é até mais difícil de você implementar. Porque a Gillette, apesar de muito famosa, muito poderosa e muito rica, não era grande. As pessoas eram poucas, entendeu? Então você conseguia mudar uma cultura, implementar alguma coisa nova realmente, entendeu? Mudar uma tendência, ainda mais quando o próprio presidente patrocinava, vinha de cima para baixo. Então as pessoas assim no começo aceitavam meio reticentes, mas depois aquilo passava a fazer parte da cultura. É uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente foi para a Procter & Gamble, né, e lá durante as apresentações de
merger das duas empresas, eu mostrei o EIS para eles, né? Chamava-se EIS para a gente, Executive Information System. E eles ficaram muito impressionados. Mas eles falaram assim, mas olha, a dificuldade de você implementar uma ferramenta dessa aqui, ela é monstruosa. Porque só para você ter uma ideia, a Gillette, na época que ela foi comprada, ela tinha 5 pessoas no departamento de TI, 5 e mais 3 contratados. A Procter & Gamble tinha 30 a 35 pessoas e tinha a HP, que era uma empresa contratada para fazer todos os serviços de TI, aquisição de equipamento, programação, sistemas sistemas corporativos e daí em diante, né? Então, as pessoas de lá me falavam, é praticamente impossível, porque isso aí tem que partir da HP, tem que fazer uma sugestão, e é aprovado no mundo inteiro. Precisa de 150 aprovações, e acabou, então, a ferramenta morrendo. A P&G, assim, é um elefante difícil de ser empurrado, né? Mas é uma empresa sensacional, né? Eu não estou de maneira nenhuma criticando, é uma empresa maravilhosa, tem benefícios, treinamento para as pessoas, é uma empresa, nossa, nota 10. Mas tem as dificuldades do seu gigantismo, né? Como todas têm. Desculpa, Sérgio, pode terminar. Então, eu achei uma experiência fantástica e assim... E agora vejo isso em outras empresas também. Empresas cada vez maiores, elas têm mais dificuldade em fazer esse tipo de coisa. E eu ainda entendo que existam pessoas que trabalham os dados básicos da mesma maneira como se fazia há 20 ou 30 anos atrás, o que é um erro, né? E nisso aí eu acho que é algo que o Power BI oferece de muito valioso e que as empresas deveriam se atentar. Com certeza, Sérgio. E assim, cara, você trouxe pontos muito legais. Depois a gente pode voltar neles, mas assim, eu concordo muito com você que hoje a gente ainda tem erros muito básicos. O feijão com arroz ali ainda é o que pega em muitas empresas. Quando eu digo básico, não é simples como fazer, mas ter essa única versão da verdade, você ter dados muito diferentes, com números diferentes, isso é um tormento para todo mundo. Então, assim, mudou o meio, mas permanecem as dificuldades. Você tocou no aspecto de cultura, e eu acho que isso é legal da troca de vocês e da coisa, porque nós, por exemplo, na Enquest, né, o time de vocês, às vezes, o conhecimento técnico, o que tirar da ferramenta, o método de implementação, como fazer um projeto de sucesso, a gente tem muito esse conhecimento. Mas cabe aos gestores saber qual é a cultura, como fazer isso pegar, as pessoas entenderem, saber usar. Então, de fato, o aspecto cultural, ele é muito difícil. E o último ponto que eu anotei, que eu achei muito legal do que você falou aqui, Sérgio, é o seguinte, quando você pega a Procter & Gamble aí, né? Ela é uma multinacional monstruosa para a gente fazer coisas, por exemplo, aqui no Brasil. A gente vê em vários dos nossos clientes que são multinacionais desafios parecidos. Mas se a gente pensar a fundo, acho que até a gente, com empresas menores, existe essa dificuldade, que a gente olha grandes indicadores, então o cara sabe como está a posição da P&G no mundo, mas quando ela vai olhar para o Brasil, para uma unidade de negócio, um produto, ela não consegue chegar. A gente sabe como a empresa está como um todo, mas quando o cara quer saber num departamento, um indicador, uma especificidade, a gente ainda não consegue chegar. Então, a gente tem grandes condições de unificar a informação num nível de algumas pessoas, mas a informação chegar na ponta para quem precisa, cara, continua sendo um desafio monstruoso. E aí não tem a ver com o tamanho da empresa, porque às vezes, a gente aqui na Enquest tem essa dificuldade. Como é que temos os grandes indicadores da empresa, mas cada um consegue saber os seus dados, a sua posição, os seus projetos, as suas margens. É um desafio de você ter
global, ter o local, não importa o tamanho. Então, acho que são experiências muito legais aí, Sérgio. É isso mesmo. Eu assim, talvez eu não tenha a experiência que você tem, né? Mas eu acredito e concordo, eu acho que é isso mesmo que acontece em empresas, mesmo que não sejam grandes, né? As empresas, elas têm assim que as pessoas têm que ter visão, né? Porque sempre que você vai fazer uma aquisição ou um projeto novo, você tem que colocar ele, classificar de uma certa forma. Ele é fundamental para a minha empresa? Ele é muito importante? Ele é apenas bom de se ter? Não, ou não faz diferença, né? E aí as pessoas têm que ter visão, porque se uma pessoa sem visão em uma presidência, ele diz para você, não, isso aí é uma coisa boa de se ter, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí ele nunca chega nesse nível de excelência, né? Porque aquilo ali bloqueia ele, talvez mais em função da própria cultura também da empresa, né? Com certeza. Muito legal. Joia. Gente, mais alguém aí, Emerson, se voluntariou? Queria ouvir um pouquinho do Emerson. Sim, boa tarde a todos, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, com tanto conhecimento aqui envolvido, né? A gente sempre aprende um pouco, né? E aproveitando o gancho do Sérgio ali, a gente está passando por essa situação aqui na empresa, tá, Sérgio? Eu trabalho aqui na Soro Renner, né? Sou coordenador de sistemas. E há 2 anos atrás, um dos diretores veio com uma proposta para contratar uma ferramenta da SAP, né? Que a gente tem o SAP Business One aqui, que é o SAP Analytics Cloud, né? Uma ferramenta extremamente cara, né? E eu, como já conhecia o Power BI, falei para ele, ó, hoje o mercado está trabalhando com Power BI, né? Ele vai entregar o mesmo resultado que o SAC, né? Por um preço bem mais acessível. Só que ele é fãzaço, né, da SAP e acabou contratando essa ferramenta, só que pelo fato de ser muito... não ter nenhum curso no mercado, né? Não ter uma especialidade, a gente ficou totalmente amarrado à consultoria, né? Então, além de ter pago muito caro na ferramenta, a gente não conseguiu avançar em nenhum projeto aqui dentro e ficamos 2 anos com essa ferramenta, né? Então, agora que mudou a direção, a gente levantou de novo essa pauta, né? E conseguimos tirar o SAC, né, e colocar o Power BI. Só que nessa tirada, né, e nesses 2 anos, a gente gastou mais de R$1 milhão por causa de não ter escutado, né? Não ter escutado a pessoa que estava aqui no meio mesmo, né? E hoje a gente está enfrentando também um outro problema, né? Que é realmente mudar a cultura da empresa, né? Então a gente tem vários desafios, né? Não só o Power BI, né? Mas a pessoa saber o que ela quer, né? Hoje a pessoa tem muita dificuldade, né? Tem uma ferramenta excelente, tem uma ferramenta que abre os horizontes de uma forma, né? Fundamental assim. Só que quando você pergunta para a pessoa, tá, o que você quer ver? Ela não sabe dizer, né? Ou então se ela fala, não, eu quero ver os dados aqui de nota fiscal, tá? O que você vai fazer com esses dados? Então as perguntas iniciais ali, né, que é a premissa para você conseguir desenvolver um bom dashboard, um bom relatório, a pessoa não sabe, ela só quer ver um gráfico bonito, colorido, só que quando ela vê alguma coisa, ela não sabe ter ação nenhuma, né? Então eu vejo que essa conversa aqui é bem importante, que você vê que está todo mundo, né, no mesmo, né, na mesma situação, e isso é bom, né, porque você vê que tem caminhos certos a ser tomado, que parte ali da cultura, parte do aprendizado, né, parte de uma conversa, né, e que tem que ter aquele comitê, né, aquele brainstorm ele tem que ter, né. Precisa muito. Ô Emerson, você é o cara que tá dando a dica de R$1 milhão aí, porque, meu, tá poupando dinheiro de muita gente. Uma coisa legal que você falou, a gente tem falado aqui no final do dia, construir indicadores, entregar número, a gente ainda continua sendo a pastelaria ali, né? De, puta, vem aqui, me dá esse relatório, me dá esse número, deixa eu fazer. E a gente aqui tem conversado muito ali na pastelaria, o pastel não sai sem alguns P's aqui, né? Então, assim, uma coisa muito legal de saber, e acho que isso bate no que você está conversando, né? Assim, putz, o cara pede uma informação, às vezes, quando fala me dá tudo, você já sabe que, em geral, está nesse cenário aí que você falou, né? Mas, do nosso lado, sempre priorizar as coisas com base em problema. Meu, qual é o problema? Sem isso, o que acontece com você? Né? Potencial, né?
uma vez que você tenha isso, o que vai mudar no negócio, o que você consegue enxergar? Então, porque demanda sempre vai ter mais do que braço para fazer. Igual o Reinaldo falou, né? Ferramenta não é o problema é o que a gente faz com ela. Então, qual é o problema, a dor? Qual é o potencial de ganho? Qual é o produto, né? Então, assim, no final das contas, pensa, Power BI pode te entregar o dashboard, uma base, pode ir para uma televisão, pode ir para o celular, pode virar um e-mail. Qual é o melhor produto para eu te entregar? Tem gente que precisa detalhado, mastigado, tem gente que só precisa rápido, e aí ele trabalha. E aí, no final, como é que você torna isso acionável, né? Que é, qual é a proposta? Com esse número, o que nós vamos fazer na empresa diferente? Que é o que o Reinaldo falou. Então, você não tem nem ideia do que você pode fazer com essa informação, o que ela vai te ajudar, puta, talvez é um negócio que não vai. Então, acho que isso bateu muito com o que o pessoal falou, gostei muito, e a curiosidade que me gerou, assim, o que você tem tentado fazer aí, o Emerson, para desenvolver um pouco mais essa capacidade das pessoas de pedir com mais qualidade, de saber o que elas precisam? Então, aqui a gente está... É a cultura, né? Aqui é a cultura que é bem engessada, né? Porque quando você vai ali, a pessoa te pede um relatório, só de você questionar nela, por que você quer, para que você quer, realmente é esses dados que você precisa, o pessoal já não gosta, entendeu, de ser questionado. Então, é a cultura que está bem engessada, né? Eles só quer que passa, faz, não importa se eu vou usar só uma vez ou não, não importa quanto recurso eu vou ter que alocar para fazer aquele desenvolvimento, né? Então, aqui, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo, né? A gente tem que mudar muito a cultura aqui para a gente conseguir realmente utilizar a ferramenta, né, com o seu todo, né? A gente está aqui agora iniciando um novo projeto, né, de tentar conscientizar as pessoas, né, mostrar realmente qual que é o valor daquele dado, né, essas questões que você acabou de levantar, né, o porquê, para quê, né, que ação que vai ser tomada, né, então vai ter uma linha de tempo um pouquinho longa aí até que o pessoal consiga se conscientizar, né. Muito legal. Show de bola. O pessoal ergueu a mão, eu vou passar para frente, Emerson, mas isso, só para você saber, a gente estava em discussões muito relacionadas a isso, de que hoje a gente, e no fundo nós todos somos relacionados a dados, nós temos muita dificuldade de monetizar ou quantificar, botar um custo, em quanto custa para entregar esse dashboardzinho lá na ponta, porque tem o custo de armazenar dado, custo de desenvolvimento, custo de entregar, então... porque para quem pede é só pedir, né? Uma fila de pedido, wishlist ali, né? Mas a gente tem muita dificuldade ainda em saber relacionar esses custos para devolver e falar, cara, olha, isso aqui é o que você está custando para nós aqui com as suas análises. Então, tem pano para manga aí, viu, Emerson? Depois a gente pode voltar. Muito legal. Certo. Gente, quem fica à vontade aí. Eu queria só fazer uma amarração dos pontos aí. Pô, discussão já muito rica. E para mim, o cerne da questão ali tá onde o Reinaldo pontuou e agora o Emerson puxou, porque é o que a gente vai fazer com essa informação. Que problema do negócio a gente está tentando resolver com dados? E se a gente não se debruçar nessa questão, tudo que está para trás, de certa forma, não vai servir para o propósito da empresa, né? Então, acho que esse para mim é o ponto crucial aí. Eu gostei muito que vocês trouxeram, porque eu me enxergo aqui também, porque direto a gente vê, né, igual você falou, do SAC, que é uma ferramenta, poxa, da SAP, super caro, tem pouca gente que entende e tal, montar, né, sim, tem muitas empresas que montam um baita parque de tecnologia para tratar dados e tal, volume, não sei o quê, mas quando chega na ponta, cara, mas e aí, o que você quer resolver? E aí você vê a tela azul na cara do cara, né, porque não está claro, né, que problema tem que resolver, e aí todo aquele investimento que está para trás, você poderia talvez estar respondendo a mesma pergunta com uma baita tecnologia, ou talvez com meia dúzia de planilha, né, no fundo. Exatamente. Né? Então, assim, acho que esse eu gostei muito desse ponto que vocês trouxeram aí, porque para mim a questão gira em torno dessa clareza, e isso está muito ligado à cultura que a gente está falando aqui, e maturidade do negócio, né? Acho que isso é o ponto mesmo.
Só queria fazer isso Luciano, porque eu me identifiquei muito. Sim. E, Luciano, o que eu sempre falo aqui para o pessoal, vocês compraram um carro de Fórmula 1 e não tinha piloto, né? Então, estava lá o carro de Fórmula 1 parado na garagem, não tinha ninguém que pilotasse ele, né? Então, foi extremamente caro e estava lá parado. Né? Exatamente, assim, é isso mesmo. Muito bom. Quem mais aí, gente? Acho que só para complementar mais ainda o que já foi dito, né? Uma coisa que eu vejo muito aqui nos clientes onde eu trabalho é que, além da questão da pessoa saber o que ela quer, precisa saber o que ela quer, ela também tem que estar pronta para receber aquilo que ela está pedindo. Tem o que ela quer e o que ela realmente consegue extrair de valor daquele dado. Então, por exemplo, a gente tem clientes que, nossa, eu quero um dashboard, sabe, que dê cambalhota e me sirva cafezinho, e a gente entrega isso e aí a pessoa fica totalmente perdida. Ela não sabe o que fazer com aquela análise, ela não consegue extrair o valor daquilo por conta da falta de maturidade da empresa em lidar com os próprios dados. Então, isso também é uma coisa que eu vejo no mercado que a gente precisa evoluir, até como profissionais de dados, ajudar as empresas a instaurar essa cultura de entender aquilo que elas estão recebendo, realmente de aumentar o poder de análise, sabe? É algo que eu vejo que precisa andar muito junto de tudo isso que a gente está conversando. Muito legal, Verônica. Eu assino embaixo, na verdade, concordo muito. Eu não sei o quanto você acha, mas assim, eu tenho um pouco da impressão assim, de que, como essa área de dados nasceu muito junto com TI, com algumas outras coisas que são sistemas, desenvolvimentos mais longos, porque, em teoria, dados é TI porque está ali, né? Mas, no fundo, é negócio, porque é informação sobre o negócio, é tomada de decisão. Então, eu fico pensando isso, como foi criando uma cultura de me pede o máximo que você puder, que eu faça um projeto um pouco mais longo, tenha um pouco mais de sossego, e esses ciclos foram ficando um pouco distantes, assim, em vez de, peraí, o que está te matando essa semana? Que aí eu vou desenvolver o que você precisa essa semana, e depois a gente vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então, parece que tem uma falta de confiança dos dois lados, assim, de quem pede, deixa eu te pedir tudo, porque eu nunca recebo as coisas, e quando vier eu prefiro ter tudo, e do nosso lado, meu, esse povo não sabe o que quer também, nós vamos mandar qualquer coisa, vamos mandar tudo que nós temos. Então, assim, acho que essa proximidade, ela deveria aumentar para a gente ter um pouquinho mais de sucesso. Não sei o que você acha aí, Verônica. Não, eu concordo plenamente. Assim, eu tive uma experiência muito interessante quando eu entrei na empresa, que estava acontecendo um evento, né? A área de dados ficava na área de negócio, não na área de TI, e estava tendo, né, a empresa não era tão grande, era um evento, assim, umas 50, 60 pessoas, só da área de negócio, e eu era a única pessoa com formação em TI, e quando eu cheguei, assim, nova na empresa, tudo, quando eu cheguei, uma pessoa, né, aquelas pessoas super brincalhonas, né, chegou, assim, na reunião, no grupinho ali de pessoas que estavam conversando, e falou assim, olha aí a infiltrada. Então, assim, foi uma coisa que para mim marcou muito, porque eu pensei, nossa, para o pessoal de negócio, a gente é quase o inimigo infiltrado, sabe? Isso não é piada, viu? Assim. Isso não é piada, é assim que eles pensam. E isso tem que ser resolvido, senão você não avança. E o pior é que é exatamente o que o Vinícius comentou, é vice-versa. Para o pessoal de TI também, é aquela coisa, nossa, lá vem o chato de negócio me pedir alguma coisa. A gente já começa com os caras de usuário, né? Já tá errado por aí, desde o princípio, né? É o famoso usuário só tem TI no mundo das drogas, né? Terrível, terrível essas visões. Muito legal. Ô, gente, vocês deixaram um gancho aí sensacional para mim, viu? Bom, primeiro agradecer aí pelo convite e conversar com tanta gente boa, e eu vi que a gente está passando por algumas dificuldades semelhantes, é bom.
é bom perceber que todo mundo está buscando, acho que um caminho de achatar a tal da curva, né, Vinícius, o time da Enquest, a gente vem conversando muito sobre isso, né, nós estamos num momento de virada de página, né, dar um novo sentido para a nossa jornada de BI, nós estamos aí com a Enquest há alguns anos, prefiro nem falar quanto tempo, né, depois de certo tempo a gente perde a conta, né, deixa para lá, mas acho que o Power BI para nós, ele vem como uma ferramenta com esse objetivo, né, de reduzir a curva. E por que é tão importante para nós fazer isso? O nosso business vem passando por muita transformação, né? Eu sou gerente de tecnologia, eu cuido de um portfólio onde eu tenho projetos do Core Business, projetos do RP, projetos de BI, né? E um negócio que está passando por transformação e esse tempo de amadurecimento dos processos e consequentemente, o tempo de desenvolvimento dos sistemas transacionais, do core business, até eu chegar no BI, implementar as novas medidas, os novos indicadores, levantar quais são essas novas medidas e indicadores, é uma briga constante, né? Porque eu tenho um estratégico que está ali ansioso por uma informação, mas eu tenho um operacional e um técnico que ainda está tentando implementar os novos processos para atender o novo negócio. Então, nós temos que startar projetos, muitas vezes, em paralelo, né? Diferente do que acontecia no passado, lembra, Vinícius? Falamos sobre isso outro dia, né? Vamos desenvolver o transacional, vamos colocar as novas rotinas, vamos cuidar bem do operacional, depois a gente fala BI. Cara, putz, não dá, isso aí ficou no passado, temos que fazer as coisas em paralelo, né? Então, uma hora eu estou batendo na sala lá do meu par, que é gerente de logística, e depois eu estou batendo na porta do meu chefe, no mesmo dia, cara, e levantando tudo isso em paralelo, né? E por que reduzir e como reduzir essa curva, né? Como entregar essas informações valiosas para tomada de decisão, para apoio à estratégia da organização com rapidez, né? Eu estou acreditando muito, estamos apostando no Power BI também por esse motivo, né? Temos ainda outras ferramentas de BI dentro da organização que estão funcionando e vêm atendendo, porém com uma dificuldade maior, por questões de mão de obra, por questões de tempo de desenvolvimento. Então, eu não sei se o que eu estou falando aqui é novidade, se vocês passam por isso no business de vocês, e se tiver alguém aí com uma situação semelhante, eu gostaria de ouvir, ou agora, ou depois, vou deixar meu contato aqui, tá bom? Obrigado, gente. Show de bola, Emerson. Acho que esse é o desafio aí, trocar o... Como é que é? Tem trocar o pneu com o carro andando? É isso aí, meu. Eu tenho uma fama péssima com ditados aqui dentro da empresa, ainda bem que eu não me arrisquei, viu, Emerson? Mas é bem isso, assim, porque não dá mais tempo, né? Como é que a gente faz? E acho que as ferramentas, de que forma elas te aceleram, ou elas atendem os seus momentos diferentes dentro da empresa, porque é isso que você está contando. Tem um executivo com uma visão, tem área implementando processo, tem coisas diferentes que podem ser feitas, e o legal é a gente tem alguns caminhos, mas o que está dando certo? Como que as pessoas estão fazendo? Como que lida? Ou o que prioriza, né? Acho que esses são os desafios aí que nós temos com certeza. Animal, Emerson, aí o pessoal vai compartilhar. Queria ouvir É Michael? Isso, Michael, acertei. Então, queria ouvir o Michael para a gente fechar essa primeira rodada aí, depois a gente consegue tratar um pouquinho mais alguns assuntos. Bom, foram muitos pontos dolorosos aí mencionados, né? Pontos já bem batidos também, não é nada de muito novo. Coisas são situações aí, cenários que quem trabalha aí já há mais de uma década com BI já passou por todos eles aí, se não alguns que nem chegaram a ser citados. Mas de tudo que está sendo falado, alguns termos, eu acho que são os que eu enfrentei mais e enxerguei mais como problema desde o início da carreira, que é a questão da cultura, né, e a questão da maturidade. São dois pontos que foram citados em vários discursos, e eu vou puxar uma perspectiva aqui para talvez alguém contribuir aí com uma experiência, principalmente quem tiver aí um high level aí, talvez possa contribuir aí para esse questionamento.
Em todos os projetos que eu já trabalhei de BI, eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas com projetos. Hoje eu estou lotado numa empresa específica, né, atendendo um único cliente. Mas a maturidade, ela enfrentou muitos problemas de evolução. E quando a gente fala de maturidade, não é só maturidade em saber o que é BI, mas maturidade em fazer análise de dados com qualquer tipo de ferramenta, né? Então, desde conseguir diferenciar uma medida de uma métrica, até ao ponto de saber que determinada função estatística é melhor do que fazer um combinado de médias para tentar chegar num forecast. Enfim, e isso falando de medidas, mas os dados, hoje, eles estão muito mais acessíveis ao usuário final. Então, a gente discutiu um pouco sobre o projeto, a gente mencionou, no caso, a mesa mencionou questões de projetos de longo prazo, de projetos críticos, mas hoje eu vejo que pouco do projeto é tocado. Hoje, principalmente com o conceito de self-service, não se chega mais ao nível de um projeto em algumas empresas e em alguns departamentos. Porque antes que haja essa necessidade, ou até haja o tempo necessário para fazer a documentação para isso, a área já consumiu o seu próprio dado, já fez algumas perguntas e a área de BI acaba atuando mais como uma consultoria, né? Acaba atuando mais como um apoio para entender um pouco melhor esses dados que eles estão ali consumindo, e isso em toda essa esteira, essa nova esteira que hoje está sendo tão pregada por todas as organizações, né, e de dados, a parte da maturidade ela é muito difícil de ser amadurecida. A parte de cursos, né, onde os colaboradores não estão devidamente capacitados, os tipos de cursos que são hoje oferecidos para os colaboradores poderem fazer esse amadurecimento, a empresa entender isso como uma política é difícil hoje, né, entender que isso não é uma responsabilidade da área de TI, é uma responsabilidade da corporação, é uma responsabilidade do RH, talvez como um condutor de mudança de cultura, né, e agora eu puxo o gancho da cultura, a questão da gestão de cultura de dados como política também, não só de desenvolvimento de habilidades e capacidades, e se isso pudesse ser combinado, agora eu vou tentar trazer a minha pergunta, como avançar com mais velocidade na implementação de políticas? Hoje falando em políticas corporativas, não em políticas departamentais, não em iniciativas de BI ou iniciativas de dados, mas ela vir de um top-down, e não como uma obrigação, mas como um entendimento da necessidade corporativa de se educar, de se adaptar e de fazer com que as ferramentas de análise de dados façam parte do dia a dia como um Excel faz, e não só como uma ferramenta de analistas técnicos e TI. Quem puder me ajudar com essa resposta, eu agradeço. Eu não sei se é exatamente uma resposta, uma solução, mas o que a gente tem feito aqui é o que a gente brinca que são as pílulas de conhecimento, sabe? É aquela coisa de que você está batendo tanto na porta do cara que uma hora ele vai abrir. Então, assim, a gente tem alguns eventos na empresa recorrentes, e um evento que a gente chama de Analytics Week. Então, a gente faz uma semana de conhecimento sobre todos os processos de Analytics, todas as coisas novas que a gente está entregando, como a gente impacta as áreas, como a gente impacta os clientes da empresa, e eu vejo que isso tem ajudado bastante, assim, pouco a pouco, as pessoas se sentem até mais à vontade de procurar a nossa área para tirar dúvidas, ter os acessos às ferramentas de BI, e eu não sei como isso pode ser feito de forma mais rápida, mas a gente vê que gradualmente tem ajudado. Mas só uma dúvida, essa medida ela é uma medida departamental, né?
é o departamento que está sob sua responsabilidade que toma essa iniciativa de agir proativamente no disseminar desse conhecimento. Não chega a ser uma medida onde todos os colaboradores da empresa estão responsabilizados em evoluir nessa cultura por conta de uma política. Não, é uma coisa mais departamental, mas o que a gente sempre pede é a participação de todo o first line da empresa, de todas as pessoas, assim, diretoria, até mesmo o CEO, sempre participa de todos os dias do evento, justamente para dar esse respaldo, para ajudar a gente nessa disseminação, porque a gente já teve algumas iniciativas aqui que foram mais por esse lado de ser algo de responsabilizar todo mundo, e não deu muito certo, porque a gente percebeu que as pessoas simplesmente, ao invés de aderirem à cultura, elas começaram a se afastar cada vez mais. Então, ao invés de, antes a gente tinha pessoas que propagavam o dado ou perguntavam como elas podiam mexer com aquilo, transformar ali, elas simplesmente viraram apenas consultoras do que já existia e meio que ficaram com medo de mexer nas ferramentas, sabe? Posso colocar aí que eu queria comentar um tema, mas antes dele, deixa pegar o gancho do Michael e até da Verônica. Tem essa coisa da fatiga que acontece. Você organiza algo, o pessoal entra com entusiasmo, avança um pouco, mas chega um momento que cansa. E o pessoal começa a se culpar de outras coisas mais urgentes, não? Segundo, claro que comunicação, colocar eventos, a gente faz isso também quinzenalmente, etc. E isso ajuda porque traz o tema para perto das pessoas. E a gente teve até outro passo aqui na companhia, foi criada uma superintendência de governança de dados, que tem a ver com questões de compliance, mas também com analytics, e eles fazem isso para poder gerenciar a fonte de dados, etc. Não? E aí resolve algum desses problemas de forma mais vertical, que isso ajuda, não? Porque não depende mais do entusiasmo de ninguém, é uma função deles. E no final das contas, você tem que contar um pouco com a automação. Se você tem uma necessidade, você identifica, por isso eu falava de entender o negócio. O meu negócio necessita de tais informações e elas vêm de tal fonte e devem ser entregues em tal formato para determinados destinatários. Se você consegue descrever esses processos, automatize. Não depende do entusiasmo de ninguém, automatize. E as ferramentas aqui são ótimas para isso. E aí ele funciona. Entende? Porque a demanda é muito variável. O gerente, superintendente, VP aparece com uma emergência a qualquer hora, que nem outro dia. Quantos portais nós temos? Aí sai correndo porque ninguém tinha a conta exata. Quando levanta a conta, o cara quase caiu morto, não? Como? Eu nunca vi tanto portal. Depois de tantos anos com liberdade, a gente criou ilhas em toda a empresa e cada uma delas se chama portal e tem um cacique que é dono daquela palmeira e aquela rocha. Entende? E ele é dono daquilo, ele não aceita se juntar ao do lado. Entende? A liberdade e o entusiasmo te levam por caminho que talvez você não queira transitar, não? Mas também depende de cada caso. E o que eu queria falar, o problema que foi levantado, acho que foi o Michael, não? Sobre a pressão, os resultados, a urgência, que é brutal, não? E tudo bem, faz parte. Eu vim aqui para dizer que é pior do que isso, porque a gente agora tem que enfrentar casos de entrega de dados analytics em tempo real. Então, nós aqui tivemos uma experiência boa de introdução de um framework de orientação a eventos, aquele Kafka, na implementação da Confluent Cloud, e já levamos 2 anos e pouco com isso, e realmente funcionou bem, e agora nós temos dados em tempo real dos nossos processos. Ainda aproveitamos e trouxemos um padrão de formatação de dados clínicos. Então, nossos eventos trafegam já formatados com padronização sintática e semântica.
seja, ele está estruturado de forma fácil para pegar, mas também a informação que está em cada lugar dessa mensagem, ele está padronizada em função de tabelas previamente combinadas. Estamos muito melhor, não? O que não significa que tivemos impacto lá no resultado de Analytics, ainda estamos brigando com isso. E aí aparecem ferramentas que não são exatamente estas, e aí peço desculpas se o foro não seja correto, mas o que é interessante, como o Apache Druid, entendeu? O Kafka é um produto free, Apache Kafka, para tráfego de eventos, os streams, não? E se você mistura ele, coloca junto com Apache Druid, você tem Analytics em tempo real. Isso é algo de outro mundo. Estava vendo outro dia e são volumes gigantescos fornecendo informações analíticas um dashboard em tempo real. Vale a pena experimentar. E acho que não invalida, são coisas diferentes, não? Mas o tema de como aproveitar as informações tem cada vez mais soluções. E acho que é por aí que a gente deveria andar e deveria tentar resolver os problemas que temos, não? Mas esforço não vai nos levar muito longe. A gente já se esforçou muito. Tem que ser mais inteligente. Tá bom? É só isso. Muito legal. E aí, Reinaldo, acho que isso é incrível o potencial disso. A gente tem feito também algumas experiências e tem tudo a ver, na verdade, com o que você disse, né? Até do começo, nós estamos passando, né? No fundo, a gente está falando muito de cultura e de conhecimento de negócio. Para mim, são as duas grandes pilares aqui que a gente tem explorado. Então, cultura de uso, de ensino, de aproveitar e de problema de negócio, porque as soluções estão aí, né? Aquele landscape lá de ferramentas mostra que a quantidade de software que tem mostra que hoje o problema não é tecnologia. As ferramentas estão aí, as soluções ainda têm que ser construídas. Isso, ferramentas não é, mas qual o remédio certo para cada dor? Isso é um desafio gigantesco. Então, acho que isso que você está dizendo é importante, que a gente tenta, né, sair um pouquinho do Power BI, mas no final das contas tem a ver com isso, porque Power BI é uma excelente ferramenta, mas se for para resolver o problema errado, ele vai dar errado. Como, né, o Emerson comentou lá do SAP, para resolver outra coisa, excelente ferramenta, mas não deu liga. Então, acho que sabendo em que áreas é um perfil de análise mais robusto, mais profundo é uma coisa. Na linha do tempo real que você tem falado aí, a gente tem experimentado coisas em supply chain, estoque, acompanhamento produtivo, muda o jogo, entender o que está acontecendo ali, tomar a decisão na hora, né? A pessoa não... Para quem sabe pilotar o negócio, quando ele enxerga, nossa, ficou fácil o jogo dele. Então, acho que são coisas muito legais aí que a gente vai ver nos próximos anos se tornar mais e mais realidade. Muito legal. Gente, a Malu vai brigar comigo aqui, eu não sei se pelo horário a gente encerra aí, Malu. Não, gente, vocês que mandam. A gente pode encerrar oficialmente e continuar extraoficialmente, depende de vocês aí. Tô por vocês, esse espaço é nosso. Joia. Acho que do nosso lado aqui, gente, né, respeitando o horário, a gente pode ir encerrando. Eu gostei muito e, de verdade, estamos sendo transparentes com vocês. A gente está experimentando formatos diferentes e acho que esse foi muito, muito bom. Nós vimos que em 1 hora flui, tem até espaço para um pouquinho mais. Não é fácil reservar mais de 1 hora na agenda de todo mundo, mas o papo flui e a ideia é que a gente, com frequência, que a gente vai juntando, selecionando, né? Hoje surgiu cultura, o que nós estamos fazendo, compartilha um pouco antes, alguém traz um pouquinho de como tem feito. Acho que a ideia é aproximar as pessoas, trocar um pouco trocar o que está dando certo, os caminhos, os desafios, e assim a gente vai compartilhando, né? Ninguém tem a resposta para todas essas coisas. Uma solução que funciona numa empresa, na outra, às vezes precisa ser diferente. Então, acho que essas mesas redondas vão ser espaços e fóruns muito legais para a gente conectar boas pessoas que estão envolvidas, que têm muita vontade de resolver as coisas. E para a gente é uma alegria contar com o tempo, a dedicação e a participação de vocês para todo mundo, acho que ensina e aprende numa conversa igual a essa, e hoje foi muito legal, viu? Acho que a gente pode ir liberando o pessoal pouco a pouco, né, Malu? E quem ficar, a gente quiser bater um papo, a gente pode ir esticando aqui para a gente, tá tranquilo. Muito bom. Então, obrigado, pessoal. Eu vou ter que sair. Tchau, boa
agradeço muito o convite. Tchau. Obrigado a todos. Também tem outra agenda, pessoal. Obrigada pelo convite, foi ótimo, viu? Valeu, Verônica, muito Valeu, legal. Tchau, tchau. Tchau.